A renda, detalhe. Feita com a renda de piso. Essa renda que eu aprendi com a minha mãe, com a minha avó, eu espero ensinar para os meus filhos, que é uma cultura muito bonita e não pode morrer. Este vídeo que você vai assistir mostra o que aconteceu na extensão rural do ano de 2003 até o ano de 2006. É uma história singular nas políticas públicas do Brasil, uma história de construção social, de liderança, de competência, persistência e compromisso. Uma aventura que vai da desesperança até o sonho e que começa a ser uma realidade. Janeiro de 2003. Um governo popular assume o país. O Brasil empunha a bandeira da inclusão social. A concepção de desenvolvimento sustentável, forjada pela sociedade ao longo das últimas décadas, finalmente é incorporada pelas políticas públicas no Brasil. É nossa missão afirmarmos uma estratégia de desenvolvimento para o meio rural brasileiro que represente dignidade e melhoria de renda para os nossos agricultores familiares, que afirme uma proposta de reforma agrária sustentável, com qualidade produtiva, com qualidade social, com qualidade ambiental. Nós temos enormes diferenciações do meio rural brasileiro. Nós temos quase 5 milhões de famílias, pequenos produtores, assentados, extrativistas, que vivem e que produzem muito no nosso país, alguns em condições de pobreza grande, outros com melhor grau de organização. Quando nós falamos de uma estratégia de desenvolvimento sustentável, nós estamos falando da construção de políticas públicas permanentes que permitam a melhoria da renda, que permitam uma produção que guarde grande respeito ao nosso meio ambiente, portanto uma produção ecologicamente sustentável. Nós estamos falando de serviços públicos básicos para todos os nossos cidadãos que vivem no meio rural. Isto é uma estratégia de desenvolvimento rural sustentável. Em 2002, o presidente Lula apresentou para o conjunto da sociedade brasileira um conjunto de programas. Para o Brasil Rural, o programa denominou-se Vida Digna no Campo. Esse programa trabalharia um conjunto de políticas respeitando a diversidade de todo o nosso rural. Mas ele teria algumas prioridades. Uma das prioridades era o fortalecimento da agricultura familiar para um Brasil rural sustentável. Quando nós falamos em políticas públicas permanentes para apoiar os nossos agricultores, agricultoras assentadas, nós estamos falando no crédito que apoia a produção, nós estamos falando na infraestrutura adequada para as nossas comunidades rurais, nós estamos falando do direito à terra, para quem não tem terra e quer trabalhar. Mas tão importante quanto tudo isso é ter o conhecimento necessário para produzir e produzir bem de uma forma responsável. Produzir com o conhecimento adequado significa criar as condições para que o nosso agricultor, para que a nossa agricultora junte o seu saber ou ao seu saber, o saber disponível através do conhecimento, da pesquisa produzido no nosso país. Fazer com que este conhecimento, esta tecnologia, possa ser apropriada pelos nossos agricultores, exige um sistema de políticas públicas de extensão rural e assistência técnica. E
algo que para muitos que vivem a extensão rural no Brasil parecia impossível de acontecer, aconteceu. A extensão rural foi retomada pelo governo federal. Através do decreto presidencial número 4.739, de 13 de junho de 2003, a responsabilidade pela extensão rural é transferida para o MDA, o Ministério do Desenvolvimento Agrário. O DATER se transferiu do Ministério da Agricultura para o Ministério do Desenvolvimento Agrário. Fruto de uma longa participação com diferentes atores, se desenhou as bases de uma política nacional de ATER. Essa política nacional de ATER buscou integrar duas diferentes formas de ATER: renascer, reconstruir, fortalecer as EMATERs, a nossa ATER oficial pública, e trabalhar integrado a toda uma diversidade de ATER representada pelas ONGs, pelas cooperativas de técnicos, pelas ATERs integrado aos movimentos. Aqui na SAF, na Secretaria da Agricultura Familiar, chegava a extensão rural para unir-se às políticas da agricultura familiar brasileira. Ao lado das políticas de crédito e seguro rural, ao lado de um departamento de agregação de valor e renda, passamos a contar então com o DATER, responsável por uma política nacional de ATER que consolidaria um conjunto de programas e diretrizes para o desenvolvimento sustentável de todo o nosso rural brasileiro. Foi um longo tempo e existia um grande passivo. Sem políticas, sem recursos e não haviam técnicos no DATER. Bom, o DATER estava completamente obsoleto, não tinha funções, praticamente não tinha orçamento, pouco mais de 5 milhões, portanto, sem nenhuma capacidade de articular e coordenar uma política de extensão rural no Brasil. E a decisão do governo de retomar a extensão rural gerou uma enorme expectativa em todo o território nacional. Naquele momento, o importante era retomar a coordenação do serviço de ATER e alocar recursos para que as atividades pudessem ser executadas. O desafio estava colocado: reconstruir a coordenação nacional e o Sistema Nacional de Extensão Rural Pública no país. Então, o negócio era arregaçar as mangas e pôr mãos à obra. Primeiro era preciso conceber uma política que fosse atual, que incorporasse os novos conceitos, os avanços das últimas décadas, o desenvolvimento sustentável, a agricultura familiar e os novos e modernos conceitos de extensão rural. Para isso foi criado um grupo de trabalho aqui na SAF, e foi nessa sala que se desenvolveu todo o processo de elaboração da política nacional. Aí vieram técnicos de várias partes do país, com experiência, com acúmulo dos novos conceitos, e trabalharam num ritmo frenético. O clima de entusiasmo, de otimismo e de esperança. E nesse processo, o grupo de trabalho fez uma ampla consulta às principais lideranças do setor a nível de Brasil, aos extensionistas, à liderança de movimentos sociais, da agricultura familiar, e levou em consideração estudos e experiências referência no setor. O grupo de trabalho, ele inicialmente fez uma ampla consulta à sociedade civil organizada, consultando as organizações representativas dos agricultores, consultando as universidades, os professores, as organizações de ATER, enfim, todos aqueles que tinham algum acúmulo na área de desenvolvimento rural sustentável, para que a partir daí pudéssemos construir uma política consistente. Em pouco tempo, o grupo chegou a um documento base, que foi levado então para a discussão com a sociedade. Foram realizadas 4 oficinas regionais a nível do país e uma oficina nacional, uma fase então decisiva de construção da nova política nacional. As oficinas, na verdade, foram um grande espaço para aquelas organizações que adquiriram um acúmulo no tema da assistência técnica da extensão rural, colocar e fazer valer as suas opiniões, permitindo então que todos os atores viessem a ter uma participação efetiva na construção da nova política, uma política que de fato viesse atender às demandas da agricultura familiar. Eu acho que é um processo de acúmulo que vem já de um bocado de tempo, de discussões dos movimentos sociais, de organizações de apoio
da agricultura familiar em relação aos critérios de sustentabilidade, né, a agroecologia como um padrão tecnológico sustentável, metodologias participativas para a promoção do desenvolvimento. Isso tudo foi incorporado através de uma forma extremamente positiva, que foi a relação bastante aberta e, digamos, de cooperação entre os técnicos do governo e a sociedade civil. Foi uma experiência para nós muito interessante pela forma democrática que foi construída a política, né? A FASES foi sempre atuante e presente em todos esses momentos de discussões da extensão rural no país. Em primeiro lugar, a FETRAF Brasil quer parabenizar a iniciativa do Ministério do Desenvolvimento Agrário, em especial da Secretaria da Agricultura Familiar da SAF. Pela primeira vez, a gente consegue colocar em prática todos os ensinamentos, todos os debates, todas as metodologias e princípios que vem acumulado ao longo desses anos. Começa aí, a partir de 2003, uma nova forma de trabalhar assistência técnica e consideramos que foi o início da rediscussão e do rebrotar da esperança, da possibilidade de que se tenha não só o crédito, mas também um serviço de assistência técnica que possa melhorar a capacidade da produção e da geração de renda para nossas famílias no campo. A diretoria da Asbarer decidiu que aquele era um momento histórico para recuperarmos a extensão rural oficial nesse país. Por isso, através das suas afiliadas, participou nas oficinas regional e na oficina nacional, para que viéssemos ter uma política de ATER para atender a agricultura familiar brasileira. Na verdade, a decisão política do governo federal possibilitou a formação de uma grande aliança entre as organizações governamentais e não governamentais de ATER, os movimentos sociais, os governos estaduais e o governo federal. O que por mais de uma década havia sido impossível de se realizar, agora passava a ser uma realidade. A Carta Magna da nova ATER estava elaborada. Ia ter início uma pequena, mas importante revolução na extensão rural do Brasil. O DATER estava sendo reativado e desta vez no seio das políticas voltadas para a agricultura familiar. Chegavam técnicos do setor governamental e não governamental de várias regiões do país, com experiência e visão da nova ATER. O governo federal retomava os recursos orçamentários para a extensão rural. Daí então nós começamos a grande articulação para a alocação de recursos no orçamento da ATER pública. Essa alocação envolveu as organizações dos agricultores, ela envolveu os órgãos internos do próprio governo, permitindo a partir daí sair de um orçamento de pouco mais de 5 para mais de 40 milhões de reais, inaugurando uma nova fase de contratação de projetos e programas que viesse de fato implementar a Política Nacional de ATER. Se estabeleceu um diálogo franco e transparente com as organizações de extensão rural. Foi garantido e democratizado o acesso aos recursos para as organizações governamentais e não governamentais. Em 2004, a nova Política Nacional foi lançada em evento de grande simbolismo para o mundo da extensão rural e da agricultura familiar. Uma conferência nacional sobre extensão rural reuniu representantes da agricultura familiar e das organizações de extensão rural de todas as partes do país. Uma exposição sobre a história da extensão rural no Brasil, no Palácio do Planalto, reviveu a trajetória de um serviço que é fundamental para o desenvolvimento do país. O Velho Jipe, o primeiro escritório da ACAR Minas. O acervo da ATER missionária abriu o caminho para os painéis da nova ATER. A extensão rural do futuro marcava seu espaço sem desconsiderar a história. A política de ATER que o Estado brasileiro incorporou é orientada por uma base conceitual moderna. A extensão rural começa na sua atuação
primar pelo desenvolvimento sustentável, utilizar a agroecologia como matriz tecnológica, estabelecer na sua ação o equilíbrio nas relações de gênero, trazendo então uma nova fase da extensão rural brasileira, preocupada com esse novo ambiente da sociedade que estamos vivendo no país. Adota um conceito de desenvolvimento que leva em conta o passado, o presente e o futuro. Pois nós estamos falando então do desenvolvimento sustentável, que mais que um conceito é um ideal, uma busca por um estilo novo de desenvolvimento que esteja preocupado não só com a produção econômica, com o resultado econômico, mas também com a inclusão social e com a preservação do meio ambiente. Faz uma opção clara por uma nova agricultura baseada nos princípios da agroecologia. A agroecologia é um novo enfoque científico, uma nova matriz disciplinar que procura nos dar as bases para a gente trabalhar na construção de agriculturas sustentáveis, formas de agricultura que sejam amigáveis com relação ao meio ambiente, que deem retorno econômico para os agricultores e, ao mesmo tempo, permita que a gente possa trabalhar fortalecendo as relações ecológicas existentes na natureza. Apoia a construção da democracia e a promoção da cidadania. Estamos falando de uma metodologia de extensão rural para promover o desenvolvimento sustentável. Portanto, é uma metodologia que deve promover a participação e o diálogo, onde tanto o técnico quanto o agricultor têm as suas ideias consideradas, têm a sua voz ouvida. Estamos falando de uma metodologia que esteja centrada nas pessoas, naquilo que elas desejam, naquilo que elas fazem. E temos que colocar a informação e a tecnologia a serviço das pessoas. A nova política de ATER, ela traz em seu contexto um conjunto de especificidades que as políticas públicas anteriores não consideravam, tanto com relação aos beneficiários quanto com relação aos sistemas produtivos de cada região. Podemos destacar a inclusão de públicos como quilombolas, extrativistas, pescadores artesanais, que a política passa a reconhecer. E também a especificidade de sistemas de produção, como convivência com o semiárido na região Nordeste, a questão da convivência com a floresta na região amazônica, sistemas agroflorestais que vêm sendo implantados na região sul e sudeste do país. A política passa a tratar isso e a reconhecer essa diversidade e especificidade, tanto de públicos quanto de sistemas. A política de ATER venceu um grande desafio, que era definir um novo modelo institucional. Passamos a reorganizar um sistema que, para nós, deve ser um sistema que respeite as diversas realidades do nosso país, por isso um sistema fortemente organizado a partir de uma visão da participação direta dos nossos estados, das nossas estruturas estaduais, um sistema que tenha como base o controle social, a participação ativa dos nossos agricultores, assentados, sindicatos, na produção e organização das políticas que estão sendo desenvolvidas, um sistema que tem uma marca forte e respeito à federação e uma visão republicana, claro, portanto, com ampla participação da sociedade, um sistema que seja capaz, como estamos fazendo, de aproximar os órgãos da pesquisa para reorientar as pesquisas e vinculá-las aos interesses das características próprias da agricultura familiar ou da pequena propriedade. Nesse novo momento, o modelo institucional que se colocou guardou princípios importantes. A descentralização, uma forte integração nos 3 níveis do governo, federal, estadual e municipal. Uma integração entre a ATER pública oficial e a ATER pública não oficial. Uma forte participação dos movimentos sociais na gestão dos programas de ATER, visando dar maior transparência na alocação de recursos, visando uma maior eficiência nessa integração das diferentes modos de ATER numa rede de ATER, atingindo o objetivo nosso, que era, com recursos escassos, buscarmos a universalização da ATER no campo. Foi pensado um braço executivo e um braço de gestão social. O braço executivo é para dar eficácia aos recursos existentes. O braço de gestão social, justamente para que, através do monitoramento e da avaliação, nós viéssemos ao longo do tempo identificando a efetiva implementação da Política Nacional de ATER.
um sistema descentralizado que atua em rede de forma coordenada e com gestão social. O braço executivo do sistema é formado pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário, a Secretaria de Agricultura Familiar e o Departamento de Assistência Técnica e Extensão Rural no nível federal, e pelas organizações governamentais e não governamentais nos estados, nos municípios e territórios. A gestão social se dá pelos conselhos. O Comitê Nacional, que é vinculado ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Sustentável e se articula com os Conselhos Estaduais de Desenvolvimento Sustentável e os Conselhos Municipais e Territoriais. O Programa Nacional de ATER estabelece as diretrizes para a ação do DATER, integrando os programas estaduais, territoriais e municipais de ATER. Cabe ao DATER coordenar o sistema, articulando e integrando os vários níveis de execução e gestão. A transparência do uso dos recursos deve ser garantido pela gestão social e o monitoramento. O processo de monitoramento é uma das formas de qualificar cada vez mais e acompanhar os projetos e as ações de ATER. Ele se dá com 3 componentes básicos: a visita a campo, a verificação dos projetos, a análise com participação dos próprios agricultores e agricultoras, a montagem de um sistema informatizado que visa acompanhar a atividade das entidades e a própria gestão social, a discussão com os conselhos estaduais, conselhos municipais e com o próprio comitê de ATER, do CONDRAF, onde é discutida as ações das atividades de ATER. A nova extensão define com seu público a agricultura familiar. Esta imensa população que vive em quase todas as partes deste país, nas florestas, no sertão, na mata, no semiárido, no litoral, na topografia quebrada. Somam mais de 4 milhões de famílias. Ocupam apenas 30% da terra da agricultura e são responsáveis por 80% dos empregos no campo e da comida que chega à mesa dos brasileiros. Um povo que historicamente resiste à exclusão, contribuindo para o desenvolvimento do país. A agricultura familiar representa uma diversidade muito grande em todo este nosso Brasil. São reconhecidos como agricultores, colonos, pescadores, povos da floresta, quilombolas, indígenas. Podem ser classificados de acordo com diferentes sistemas de produção. Aqueles que se dedicam mais a culturas alimentares, mais à pecuária, mais ao extrativismo das florestas, enfim, buscam combinar uma diversidade e diferentes sistemas de produção. Podem ser classificados segundo o critério de renda, naqueles agricultores abaixo da linha de pobreza, agricultores em transição, agricultores que já apresentam alguns níveis de capitalização. É nesta diversidade que a extensão procura identificar essas diferenças na agricultura familiar e, com diferentes métodos, com diferentes políticas, atender essa diversidade. Agricultores integrados ao mercado, produzindo alimentos básicos, produtos agroindustriais e integrados à agroindústria. Agricultores que iniciam a integração com o mercado. Agricultores pobres que produzem para a sua subsistência. Agricultores familiares que fazem uma agricultura importante e que o país muitas vezes não compreende a sua grandeza. O desafio é levar em conta os estágios em que se encontram e a imensa diversidade de povos que fazem a agricultura familiar. Tanta moça bonitinha, quando morre vai pro céu, vai, achou quem te leva, vai. Aê, vai, achou quem te leva, vai. Os quilombolas, populações remanescentes do Brasil da escravidão. Uma cultura com necessidades particulares. Para pegar um gavião, vai, achou quem te leva, vai. Aê, vai.
E hoje, graças a Deus, o governo está olhando para a pobreza e nós estamos vendo e aí nós estamos tentando cada vez mais conseguir aquilo tudo que é necessário para a nossa comunidade e ao nosso dia a dia. Os pescadores artesanais que povoam um litoral que é quase tão longo como o continente latino. Aí a vida da gente é essa aqui, ó. Tirar os mariscos para poder sobreviver. E agora com a ajuda da Imater, que está nos ajudando a construir a casa do pescador, fundou as marisqueiras, tem um projeto da Mãe Grande, aí tudo isso já vai beneficiar mais a gente. Os povos da floresta, que convivem em harmonia com a natureza, preservando a biodiversidade para as próximas gerações. Rapaz, atualmente, né, agora a gente está vivendo, batalhando. O que a gente mais sonha, no caso, é trabalhar sério para ter uma vida melhor para nossas famílias, para nossa comunidade. Os povos indígenas, os primeiros brasileiros e, historicamente, esquecidos. Os assentados da reforma agrária, na sua luta para reverter o processo de exclusão. Povo sem terra fez a guerra por justiça, visto que não tem preguiça, esse povo é de pegar cabo de foice, também cabo de enxada, pra poder fazer roçada e o Brasil se alimentar. Arroz deu cacho e o feijão floreou, milho na palha, coração cheio de amor. Arroz deu cacho e o feijão floreou, milho na palha, coração cheio de amor. Para quem viu a gente entrar nessa propriedade do nada, hoje a gente está pensando com uma agricultura orgânica e estamos tendo espaço até no mercado exterior. A mulher, muitas vezes a história, a cultura, os costumes negam o seu papel e a sua importância. Era muito difícil um técnico vir aqui. Hoje já melhorou, que a gente tem até um trabalho a mais, que a gente não tinha esse incentivo, mas a gente está tendo, de fazer um plantio, uma horta, uma coisa, para a gente melhorar mais a nossa alimentação. As novas gerações e as gerações que já fizeram uma história. Construir o presente, olhando para o futuro e levando em conta o passado. Quando a gente pensa no sistema, a gente planta para nós e planta, sobretudo, para a terra, que é um ser vivo e que precisa ser bem cuidado. Então é sempre um equilíbrio, é uma coisa completando outra. Tanto que o que a gente faz aqui hoje, a gente está sempre difundindo para outros agricultores, para que no futuro eles tenham a mesma felicidade que a gente está tendo hoje com o resultado do sistema de agrofloresta, né? É um trabalho que nos deixa bastante gratificado. Nos 3 últimos anos, uma grande conjunção uniu a história ao futuro e possibilitou a retomada da extensão rural pública no país. Foram lançadas as bases para o novo Cibrater. No dia 28 de março de 2006, o ministro de Estado, Miguel Rossetto, lança o novo Sistema Brasileiro de Assistência Técnica e Extensão Rural, o novo Cibrater.
sai o primeiro Pronater, o Programa Nacional de Extensão Rural. Saem os convênios, contratos, chamadas de projetos e editais com base na nova política. As redes passam a ser reconhecidas. Acontecem seminários em todos os estados. Iniciam os programas estaduais de ATER. É revertido o processo de desmonte das organizações governamentais. Renovação de frotas, aquisição de computadores, melhoria de escritórios. Programa com bolsistas, convênios com escolas técnicas e de alternância. Mais de 3.000 extensionistas contratados. Mais de 5.000 técnicos participando em eventos de formação. 3 cursos de especialização para extensionistas. A Rede Nacional de Agroecologia se fortalece. Nasce a Rede de Metodologias Participativas. A ATER qualifica o crédito e busca novos sistemas de produção adaptados às várias regiões do país. A nova extensão rural começa a ser uma realidade. Tudo bem, tivemos muitas conquistas, mas ainda há um grande caminho pela frente. Um grande desafio, que é de todos os agricultores familiares do país terem acesso aos serviços de assistência técnica e extensão rural e com qualidade. Nós avançamos muito ao longo desses 3 primeiros anos, porque fomos capazes, de uma forma articulada, com várias outras instituições, recuperar um sistema que já está operando, e nós temos confiança que já a partir de 2006, com a ampliação desses recursos por parte do governo federal, por parte dos governos estaduais, por parte das nossas prefeituras, nós criamos uma condição real de, num curto prazo, criarmos a condição do nosso Brasil, que todos os agricultores e agricultoras, extrativistas, pescadores, todos aqueles que produzem no meio rural brasileiro tenham acesso ao conhecimento e, com isso, possam melhorar a sua vida e contribuir ainda mais para o desenvolvimento do nosso país. O desafio agora é consolidarmos o Cibrater na construção, na consolidação da política nacional de ATER. As redes de ATER a nível local, territorial, os planos estaduais e nacional de ATER, a nossa integração da ATER com a pesquisa e com o ensino, para cada vez mais qualificarmos as políticas de fortalecimento da agricultura familiar rumo à construção de um Brasil rural sustentável. A expectativa agora é que o DATER venha, com a sua estrutura, coordenar o Sistema Brasileiro de Assistência Técnica e Extensão Rural, tendo assim um sistema funcionando, descentralizado, atuando e funcionando em redes, e ao mesmo tempo garantindo os recursos necessários para que os agricultores tenham acesso a uma assistência técnica e extensão rural apropriada às especificidades da agricultura familiar. O dilema que se abre com a universalização de acesso ao crédito para a agricultura familiar é a qualificação dessas operações de crédito, ou seja, o sistema de extensão rural, o sistema de assistência técnica joga um papel extremamente importante na qualificação desses processos. Processos complexos, porém de grande resultado ao redor da sustentabilidade ambiental, da estabilização de populações do meio rural e de projetos viáveis economicamente. É um desafio que o sistema de extensão rural vai incorporar nas dinâmicas de desenvolvimento do interior do país. O desafio maior é que eu acho que o espaço do DATER, o espaço da assistência técnica e extensão rural, o próprio conceito, ele tem que ser ampliado para ele passar a vigorar como se o extensionista, ele tem um papel crucial na promoção do desenvolvimento. Ele passa a ser, na verdade, é o grande ator, o gestor das diferentes iniciativas e políticas de promoção do desenvolvimento. No momento que nós já temos a política, agora é lutar para que possamos, de fato, ter orçamento para dar conta de toda aquela demanda hoje que os camponeses do Brasil demandam. Consolidar a implantação da Política Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural, implementar o Cibrater e viabilizar recursos para que os agricultores tenham acesso à extensão rural com qualidade e que ela seja universalizada em todo o país. O Cibrater, que já tem um passo, já tem a portaria criando o Cibrater, existe um grupo de trabalho dentro dos quais envolvido da sociedade, a FASER faz parte, que está para a estruturação do Cibrater. E aí sim, a gente consolida a política
né, dando toda essa conotação do sistema que vai colaborar muito e forte para a implementação dessa política. Os agricultores têm que se apropriar da sua capacidade técnica, nem só os técnicos, né? E também um desafio na questão mais de mais investimento e mais orçamento. O processo, do ponto de vista de concepção, ele está montado, o que falta agora é consolidar e investir realmente para valer. Um novo sistema brasileiro de assistência técnica e extensão rural pública, um novo Cibrater, para assistir todos os agricultores e agricultoras familiares do país e qualificar as políticas públicas para o campo. Um desafio já assumido que depende da determinação de muitos, de cada governante, de cada extensionista, de cada agricultor, de cada cidadão, para fazer do sonho uma realidade. Que é uma cultura muito bonita e não pode morrer.